Boa noite. Me chamo Felipe Sotani. Estou aqui para falar com vocês sobre planejamento de manutenção em MV. Convite do Brasil Ferroviários, né? Convite do Lucas. Vamos falar um pouco sobre manutenção em via permanente. Mas antes, deixa eu me apresentar. Hoje eu trabalho na empresa VLI, eu trabalhei na empresa Rumo, eu trabalhei na Vale. E vou dividir um pouco com vocês o que eu aprendi nesse tempo aí com bastante profissionais da área da via permanente. Vou começar a apresentação aqui. Então, nosso tema de hoje é planejamento e manutenção em MV. A gente vai começar falando sobre isso, porque é a introdução, né? O que é o MV? Vamos falar um pouco de manutenção mecanizada, manutenção manual, dicas e conclusões. Então, o que é um MV? Um aparelho de mudança de via. Para que ele serve? Né? Ele serve para trocar o trem de uma linha para outra. O trem está indo numa linha para ele jogar para a linha adjacente. Em linhas singelas, muito usado em pátios de cruzamento. Então, está indo na principal, você precisa cruzar, você joga ele para a linha ao lado, para que o outro trem passe sem acontecer um acidente, obviamente. Então, em oficinas, é muito usado para chegar na linha principal e seccionar, jogar para as linhas para dentro da oficina. Então, é muito comum em pátios ferroviários ter uma sequência de MVs. Bom? Então, basicamente, o que é o MV? É o equipamento usado para mudar o trem de uma via para outra. O que esse MV é composto? Né? Ele tem as agulhas, os trilhos, jacaré, contratrilhos, dormentes especiais e acessórios, que são as placas de apoio, barra de conjugação, aparelho de manobra, dentre outros. Porque é muito comum, até no meio ferroviário, tem gente que encara o MV como se fosse apenas a máquina de chave. Mas não, o MV é todo composto, todo aquele equipamento, todo ativo que faz a mudança de um lado para o outro da via. Tá? Então, isso é bom deixar claro também, que até para quem não é do mundo ferroviário fica mais claro, e para quem é do mundo ferroviário, mas é de outras áreas, às vezes confunde o MV. É só a máquina de chave. Não, a máquina de chave ou o aparelho de manobra é um componente do MV. Vou falar um pouco do planejamento de manutenção. Né? Então, assim, planejar algo significa que foi pensar de forma antecipada as tarefas que precisam ser executadas. Planejar é certeza que vai dar certo? Não, mas você está no caminho para fazer dar certo. Você está correndo o risco de dar errado. Não planejar, você está na certeza que vai dar errado e está correndo o risco que vai dar certo. Então, principalmente em serviços de manutenção, a gente tem que fazer esse planejamento, esse pensamento prévio para que tudo saia dentro dos conformes. E mesmo assim, a gente, infelizmente, sabe que vai ter desvios. Tá? Então, colocando a vida como ela é, né, no mundo real, a gente pode até planejar, ter os mínimos detalhes do planejamento, usar ferramentas como o Gantt, usar o MS Project ali para fazer planejamento, o próprio SAP, qualquer outro instrumento a gente pode usar, pode ter uma pessoa com bastante experiência e não é certeza que vai dar 100% certo. E isso não elimina, não prejudica a ideia de usar o planejamento, tá, gente? Então, é bom colocar isso, principalmente para quem está na área de execução, e pensa, pô, planejar, planeja e dá errado. Algumas coisas vão sair do controle, sim, na área de manutenção. Por mais que você planeje, vai ter alguma coisa ali, algum desvio, alguma corretiva, algo que te tire da linha do seu planejamento. Porém, já tendo um plano A estabelecido, fica mais fácil você pensar no plano B, plano C e corrigir rotas. Citei e coloquei alguns tópicos aqui que a gente precisa conter no planejamento, tá? Então, a mão de obra necessária. Qual que é a mão de obra que a gente vai ter? Qual que é a quantidade? Qual que é a especialidade dessa mão de obra? No caso da mão de obra de AMV, eu vou ter que ter pessoas qualificadas em NR11 para operar um guindaste, para descarregar os equipamentos do caminhão. Eu vou ter que ter um motorista, que vai ter um treinamento específico de motorista, ou contratar uma empresa para fazer o motorista. Eu vou ter que ter pessoa habilitada em trabalho quente, um NR34, por exemplo, e NR12 em operação de equipamentos. Assim, quem que é essa mão de obra? Quem que eu tenho que ter lá?
As ferramentas. Eu vou planejar, eu tenho que ver quais as ferramentas eu vou mandar para frente de serviço. Ah, eu vou pegar minha ferramentaria toda e vou mandar para frente de serviço? Pode ser um prejuízo. Talvez o serviço que você vai fazer não vai usar todas as ferramentas. Então, pensando em Lean, né, é um desperdício ali de movimentação. Você vai estar levando de superprocessamento, levando vários equipamentos para uma área que não precisa. Então, quais as ferramentas eu preciso para fazer as atividades? Tem que estar no seu planejamento. Ou indo um pouco mais a fundo, né? Eu tenho todas as ferramentas que eu preciso para executar essa atividade? Isso é na etapa de planejamento que eu tenho que enxergar. E olhando assim, é meio que esquecido isso, deixado em segundo plano, mas não pode. Antes de planejar qualquer tarefa, você tem que conhecer quais as ferramentas. Recursos especiais. O que eu preciso de recursos especiais? Eu preciso de um guidaste, eu preciso de um alto de linha, eu preciso de um KGT. Um KGT, depois mais para frente a gente pode falar um pouco, mas é basicamente um trator, uma retro, adaptada com implementos para manusear, para manipular trilhos, dormentes na frente de serviço. Eu preciso saber o tempo de interdição da via que eu vou ter. Então, senão eu planejo as minhas tarefas ali, mas eu não tenho negociado com o CCO, com o Centro de Controle de Operações, qual que é o tempo que eu vou ter para trabalhar. Então, antes de ir, eu tenho que no meu planejamento eu tenho que contemplar isso. Qual que é o meu tempo de deslocamento? Porque, via de regra, né, na área da via permanente, você vai deslocar para trabalhar em alguns pontos. Então, você tem sua equipe, a gente falou da mão de obra necessária ali, você vai ter sua equipe, ela tem um jornal de trabalho. A quantidade de tarefa que você está colocando ali vai consumir quanto da jornada de trabalho? Mas quanto tempo a equipe vai demorar para circular até chegar à frente de serviço? Ah, vamos trabalhar com a equipe fixa lá, vamos montar um alojamento? Isso tudo é na etapa do planejamento que vê. Ó, para chegar nesse local, só chega via alto de linha, então a gente vai fazer uma locomoção só de ida, uma locomoção só de volta, vamos trabalhar numa escala 10x4, em 8 dias ali, 10 dias, em 8 dias a gente consegue contemplar a tarefa, vamos deixar mais 2 dias se acontecer algum imprevisto. Então, vamos trabalhar com 10x4, deslocamento é via ferroviário, a gente vai no dia X e volta no dia Y. Tem que ser contemplado no planejamento. A lista das tarefas que precisam ser executadas. Você não pode ser de forma abstrata, né? Generalista. Vamos lá fazer a substituição do jacaré. Beleza, mas o que mais é fazer? Só isso? Não, vou ter que fazer o esmerilhamento, vou ter que tirar cotas. Quais são as tarefas que você vai fazer? Então, tem que estar listados. O tempo padrão dessas tarefas. A gente falou um pouco mais cedo agora sobre interdição de via, né? Qual que é o tempo padrão das tarefas? Eu tenho um backlog lá, para eu matar ou diminuir esse backlog, eu tenho N tarefas. Qual que é o tempo padrão de cada uma? Eu consigo encaixar todas dentro desse intervalo de manutenção, dentro dessa interdição? Ou não? Isso é no planejamento. E por último, eu quis trazer aqui, né, mas não menos importantes, materiais e componentes para substituição. Quais são os insumos? O que eu preciso levar? O que eu preciso trocar? O que está no meu plano de manutenção que eu preciso trocar? Eu tenho isso já? Tenho. Então, eu posso tirar a ordem de manutenção do status de planejamento e jogar para aguardando programação. Eu não tenho, eu tenho que pegar essa ordem e colocar no status de aguardando material, aguardando componente, que seja, para que seja tratado. Então, assim, até coloquei um lembrete que é importante lembrar que a manutenção de MV será sempre no campo, né? Não é debaixo do galpão. Sotani, lá no Pátio X tem um terminal que é debaixo do galpão. Em algumas situações tem, mas via de regra, a manutenção do MV é em campo e fora da base, porque normalmente as equipes de via permanente têm a base em um certo local, que tem até um pátio, mas ela cobre alguns quilômetros. Então, outro ponto que o planejamento precisa pensar, a alimentação da equipe. Como que fica? Vai ser levado marmita, vai ser montada uma estrutura para que a equipe produza a sua própria alimentação, vai disponibilizar algum local para que possa esquentar o almoço, a janta, que seja, o café. Então, tem que ser pensado na alimentação da equipe. O planejar, não pode esquecer que você está planejando tarefas que envolvem pessoas. Então, esse cuidado tem que vir também do planejamento. Local de repouso. Às vezes,
tarefa vai ser o dia todo, só terminou. Qual que é a área de vivência que a gente vai ter? Como está a área de vivência dessa equipe? Ou o pessoal vai ficar jogado pelo mato? O planejamento tem que contemplar isso. E é um erro achar que isso é responsabilidade só da execução, porque na etapa de planejamento, você vai falar quantos caminhões vão. Ah, o caminhão cabe à tenda, não cabe à tenda? Cabe levar um alojamento, um container alojamento? Não cabe? Tem que pensar isso quando está planejando, tá? Não pode transferir essa responsabilidade para a hora da execução, porque senão vai ser, lembra que a gente falou um tempo mais cedo, que vai ter desvios no planejamento? Senão, se você não pensar nesses detalhes, você já vai contar que vai ter um desvio de execução, porque a pessoa vai ter que deslocar muito para ir almoçar, deslocar muito para ir dormir, no caso de, se for uma escala 10x4, por exemplo, aí você vai perder HH disponível. Então, assim, quando eu coloco pensar na alimentação, pensar no local do repouso, é importante para as pessoas, sim, mas também é importante para o seu HH disponível, seu homem-hora disponível. Tem que pensar nos sanitários, né? Aí a legislação, que tem que atender a legislação, cuidar das pessoas, onde que as pessoas vão fazer suas necessidades. E condições climáticas. A gente tem serviços de via permanente que, por causa da temperatura, a gente não pode fazer uma solda no trilho. Como que está a condição climática? É do planejamento que eu olho. Ah, eu trabalho numa região, eu tenho já conheço por expertise, ou tenho sites que formam o clima, eu tenho que planejar quando eu sei que vai estar uma temperatura que seja adequada para fazer uma solda. Ah, mas pode vir a chover? Pode vir. Mas se você sabe que já é um tempo chuvoso, normalmente na minha cidade chove só no período da tarde, isso a gente tem dados para levantar. Ah, chove só no período da manhã. Então, é importante olhar esses detalhes na hora de fazer o planejamento. Colocando aqui um pouco uma sequência assim, lógica de manutenção de MV. Primeira coisa, definir o intervalo entre manutenções preventivas, seja o ciclo em dias ou por tonelada transportada. Então, a gente tem os MVs esparramados pela via. Então, a estratégia de manutenção, a engenharia de manutenção, vai te dar, com o planejamento, o intervalo entre as manutenções. Já vi local que trabalha em intervalo por dias e já vi local que trabalha por tonelada transportada. Então, vai depender muito da sua engenharia, mas independente do que a estratégia traga, de qual critério, tem que ter esse intervalo definido, planejamento. Definir o ciclo de inspeções, os famosos Ronda, né? Pode ser o famoso Ronda, os carros controle, que seja mecanizado. Então, assim, qual que é o ciclo? De quanto em quanto tempo eu vou passar com o Ronda, vou passar com o carro controle, uma inspeção daquele MV, daquele trecho, daquele local. Eu tenho que ter definido isso, porque eu já tenho um intervalo de manutenções preventivas e eu estou entrando ali com uma preditiva, que é com inspeções por tempo em determinado local. Eu tenho que saber encaixar as necessidades levantadas nessas inspeções, seja humana ou mecanizada, dentro do intervalo de manutenção preventiva. Caso seja emergencial, algum defeito emergencial, eu tenho que realizar fora do ciclo de preventiva. Mas o ideal é que tudo seja feito dentro do ciclo de preventiva, dentro do intervalo de manutenção definido. Por quê? Ferrovia é uma empresa de logística. Então, a gente tem que transportar. E o intervalo de via significa que a gente está seccionando, está impedindo a circulação. Então, os intervalos preventivos, via de regra, são negociados nas reuniões de planejamento de produção, de operação. Já são negociados, já são informados até para clientes algumas restrições. Esse mês a produção vai ser um pouco menor porque eu tenho um intervalo de via de 12 horas, de 18 horas, de 20 horas. Então, o ideal é que todos os desvios levantados em inspeções sejam colocados dentro das interdições do ciclo já de manutenção programada, das manutenções preventivas. Em alguns casos, se for emergencial, a gente vai ter que negociar um tempo, ir no CCO e negociar. Vou precisar de 2, 3, 4, 5 horas ali para interditar no MV, fazer uma interdição no MVX para fazer uma manutenção. Lá eu estou com a livre passagem fora ali, onde a agulha, eu vou ter que corrigir. E, normalmente, quando é emergencial, a gente consegue esse tempo. A gente vê que é penalizado, né? É apresentada uma perda de produção por isso, mas é melhor fazer isso do que acontecer um descarrilamento, uma ocorrência ferroviária, por uma livre passagem muito fechada, né? Outro ponto que faz parte do planejamento
é manter o estoque de peças. Então, eu já tenho, se eu fiz um planejamento A+1, né? Vamos falar, a gente faz o planejamento A+1, faz o planejamento M+3, o planejamento M+1, o planejamento semanal e a programação diária. Então, se eu já tenho pelo menos um ano definido, eu tenho que ter um estoque de peças que supram o meu ano. Ah, eu preciso ter um armazém lotado de tudo? Não. Se eu sei o meu planejamento preventivo, o que eu vou fazer mês a mês, eu tenho que ter um estoque mínimo que atenda aquele mês. Com uma ressalva, eu tenho que ter um buffer, popularmente falando, né, uma gordurinha, de alguns itens que eu sei que, por histórico, que a engenharia, a análise de falha pode te trazer, para você manter para corretivas emergenciais. Porque senão, daqui a pouco, você vai estar desviando do seu estoque preventivo para manter emergencial e você vai entrar num ciclo e sem fim você não faz mais preventiva completa porque você desviou seu recurso para corretivo. Tá? Outro ponto, eu tenho que dimensionar as equipes de manutenção. Tá? E esse dimensionamento tem que ser pensando para fazer a manutenção em tempo hábil que não atrapalhe a circulação. Então, vou fazer manutenção no MV. Foi negociado 3 horas de faixa para fazer manutenção naquele MV. Porém, a equipe A só tem 2 pessoas lá, só tem 2 mantenedores, e com 2 eu não consigo, vou precisar de 6 horas. Gente, é melhor você aumentar a sua equipe para que você cumpra aquelas 3 horas e você impede a circulação. Aí, seja com critério de terceirização, seja com contratar mais pessoas, ficar com o quadro até mais inchado, mas lembrando, o objetivo final é fazer no menor tempo possível, com a maior qualidade, né, e não atrapalhar a circulação. Outro ponto, dimensionar recursos especiais. Aí vai depender da ferrovia que você vai trabalhar. Se for uma ferrovia com mais recursos, você vai conseguir ter lá um KGT, alto de linha, vagões para descarga de brita para cada localidade. Mas, na maioria das vezes, você não tem isso. Esses recursos especiais são divididos entre sedes. Então, o planejamento tem que contemplar isso. Se eu planejei fazer uma substituição de sei lá, de uma agulha, ou de agulha, eu sei que eu vou ter que levar um guindaste para lá. Se eu estou vendo que eu estou com. Se foi feita uma inspeção humana ou mecanizada do carro-controle e pegou um balanço no MV, eu sei que eu vou ter que. Fiz a inspeção e vi que é o lastro, está faltando o lastro, ou o lastro já está contaminado, eu tenho que levar a vagão de brita para descarga lá. Então, é no planejamento que a gente enxerga isso. Aí sim, vamos falar um pouco do MV, porque não tem como planejar se a gente não conhecer o ativo, né? Então, a gente tem ali o MV composto por 2 regiões. A região da chave, como eu falei no início, às vezes o pessoal acha que o MV é só a máquina de chave. Não, mas a região de chave ali, a gente fala, tem a máquina de chave, vai falar mais abaixo, tem as agulhas. A parte intermediária, que é os trilhos de ligação, e a parte de cruzamento, onde fica, de fato, ali o jacaré. Então, a chave. Então, para planejar, eu tenho que saber que tipo de chave tem lá. Qual que é o tipo de máquina de chave que tem lá? Aqui está numa foto de uma máquina antiga, né? Maromba, o pessoal chama. Qual que é a máquina de chave que tem lá? Tem ferrovia que trabalha com... Tem N máquinas de chave barramadas, modelos diferentes. Então, eu tenho que ter mapeado qual que é a máquina de chave que vai estar lá para saber a quantidade de recursos que eu vou enviar. Eu tenho que ter as cotas lá da ponta de agulha, por exemplo, para eu saber se eu vou precisar fazer uma intervenção grande ou não. Quais foram os defeitos sinalizados nas inspeções ali? A máquina de chave está pesada? Não está pesada? Eu vou ter que lubrificar? Não vou ter que lubrificar? Então, o varão está trincado? Não está trincado? O dormente, o dormente já está deteriorado? Não está? Então, assim, eu preciso saber quais foram os defeitos sinalizados. Cabe encaixar essa manutenção dentro de uma preventiva? Não cabe? Existe alguma necessidade de substituição? Qual tipo de mão de obra eu vou ter que enviar para lá? Vou ter que fazer uma solda, por exemplo? Eu tenho que mandar um soldador para lá? Fazer uma solda luminotérmica? Que tipo de mão de obra eu vou ter que colocar lá? Outro ponto. É uma máquina de chave elétrica? Uma máquina de chave elétrica, gente, que é o futuro, né? Já existe, mas muita ferrovia ainda tem máquina de chave manual, mas uma máquina de chave elétrica, automática,
eu vou... Eletrônica, né? Eu vou chamar o pessoal da eletroeletrônica. Da minha equipe tem gente da eletroeletrônica. Então, vale, você tem que saber isso. Qual mão de obra você vai mandar? Porque você vai fazer uma intervenção no MV, que é máquina de chave elétrica, e não está com a equipe de eletroeletrônica, muita chance de deixar desvio. Talvez você vai regular nas cotas de via permanente e vai atrapalhar alguma coisa relacionada na parte da elétrica. Tá? A parte intermediária, né? Você tem que saber as cotas, se tem trincas, desgaste. Essa é uma parte. A parte intermediária, deixa eu ver se eu consigo colocar aqui aqui. A parte intermediária aqui, né? Os trilhos de ligação. É a parte onde que está fazendo, tá vendo? Esse é um MV derivado à direita, né? Está olhando de frente, ele vai estar fazendo essa curva e é onde ele sofre muito esforço, né? O trem quer continuar reto. Então, a gente está fazendo a mudança de via, sofre muito esforço. Como que está o desgaste nessa região? Ah, vai ser necessário solda, vou ter que trocar, vou ter que mandar o soldador de novo. Ah, se vai trocar, vou ter que levar vou ter que KGT, vou ter que ter o caminhão. Ah, o trilho já está lá, já foi descarregado o trilho lá antes, previamente. Ou vou ter que vir um vagão plataforma com trilho também para fazer essa substituição. Então, tudo isso tem que ser pensado. A parte do cruzamento, jacaré, qual que é o tipo de jacaré que está ali? Dependendo da ferrovia que você está olhando, ferrovia de grandes extensões, você vai ter tipos de jacaré diferentes. Então, você tem que saber, da mesma forma que eu falei da máquina de chave, você tem que saber qual que é o tipo de jacaré que está ali. Então, você manda recurso diferente do que está... Você planeja uma intervenção com recurso diferente do jacaré que está ali. Outra coisa, normalmente manutenção ali nessa área do jacaré são manutenções mais pesadas, onde se gasta mais tempo esmerilando, onde se gasta mais tempo na troca. Eu consigo fazer outros serviços em paralelo? Ou eu vou ter que fazer só essa troca de jacaré porque só isso toma minha faixa inteira? Ah, eu não consigo fazer outro serviço paralelo porque eu vou estar com a retro em cima da linha, eu vou estar com o vagão descarregando trilho, então não consigo muita movimentação de carga. Então, eu vou ter que negociar um tempo paralelo, desculpa, não, um tempo posterior para fazer a substituição. Aí, pessoal, entrando um pouco agora, a gente falou um pouco do MV, né? Deu algumas dicas aqui do planejamento, falou especificamente de parte do MV. Vai entrar agora aqui um pouco falando sobre a manutenção mecanizada do MV, né? Então, a gente tem a reguladora. O nome já fala, ela regula o lastro. Ela está ali para distribuir de forma uniforme o lastro e formar, de fato, o ombro da via, fazer o desenho da via. Então, meio que ela, para quem não conhece, meio que vulgarmente falando, ela junta o lastro e faz o desenho, faz o ombro dele. Tá? Então, para isso que serve a reguladora. A gente tem que ter a socadora. Juntou e fez, ela vem para quê? Ela vai socando, vai de fato, eu vou usar o termo aqui, macetando o lastro, para quê? Para diminuir os espaços vazios entre eles. Tá? Estabilidade. Tá? Lembrando, o MV é um ponto crítico da linha ferroviária. Ele está mudando o trem de uma via para outra. Muitos lugares trabalham com restrição de velocidade, muitos lugares não trabalham com restrição de velocidade. Então, principalmente para aqueles lugares que não trabalham com restrição de velocidade, a gente tem que ter um balanço quase que nulo. Porque você já está forçando o trem para uma via que ele não quer ir, ele quer ir reto, você está forçando, fazendo uma mudança de via, e já um esforço maior, se tiver um balanço, vai prejudicar, pode causar um descarrilamento. A gente tem a esmeriladora, né? O que ela faz? Esmerila o trilho. Aqui está um exemplo do esmerilador, aqui de forma que o que é, vários rebolos aqui, que vão de fato esmerilando o topo do trilho boleto. Para que serve isso? Para manter o perfil do trilho, manter o perfil do boleto, para que, o casamento entre roda e trilho seja o mais perfeito possível. Então, que não haja um descarte nem excessivo na roda e nem trincas do trilho por uma pressão em ponto único. Pode esmerilamento, tem pequenos pontos em relevo, né, mais altos, que a roda começa a bater ali e pode causar microtrincas. Então, o esmerilamento corrige essas pequenas fissuras superficiais. Bom, aí, saindo um pouco agora do mecanizado,
a gente entra aqui na manutenção manual. Então, assim, a gente falou um pouco do mecanizado, o manual. Eu preciso ter uma reguladora. A reguladora no manual é o garfo, o forcado. Cada lugar chama de uma forma. Então, se eu não tenho a máquina para regular, eu vou ter que fazer no garfo, pessoal. E é serviço puramente braçal, tá? Então, é de fato mesmo encher o garfo de brita, jogar, encher o forcado, jogar até montar, até você fazer o ombro da via. É um serviço pesado, normalmente vão mais pessoas para executar esse serviço, tá? A socaria. A socaria a gente chama de socaria manual, tem gente que chama de semi-mecanizada, porque assim, você faz com equipamentos. Tem as socadoras, alguns exemplos aqui de socadoras, tal. Esse famoso pé de pato, o pessoal chama. Então, são como se fossem aquelas britadeiras, você vê em construção civil, você vai socando o trilho para fazer. É um serviço desgastante. Você fica ali no sol, com aquela máquina pulsando, vibrando no braço do executante, mas é importante, tá? Então, principalmente na região de MV, tem local, fala principalmente perto da agulha, tem locais perto da máquina de chave, que a socaria não consegue ir. De dimensão, ela não consegue abaixar, porque vai estragar a máquina de chave. Mesmo passando a socaria, a gente tem que entrar com a parte manual. A esmerilhadora, a gente viu aquela máquina, assim, a foto ali está pequena, a máquina é grande, ela divide, secciona em alguns pedaços, mas tem o esmerilamento manual, que são, de fato, uma esmerilhadeira, uma lixadeira, e colocada no implemento, que a gente faz essa manutenção do topo dos trilhos, faz o ângulo, essa máquina permite dar ângulo também, então vai fazendo o ângulo para manter a correção. Galera, assim, era basicamente isso para a gente falar um pouco aqui sobre o conceito de planejamento de MV. 30, 40 minutos que eu tinha para falar com vocês. Vou gastar esse tempo agora também, falando um pouco, assim, algumas dicas. Aprendi bastante essa parte de via permanente. Eu trabalhei na Vale, dando créditos, né? Cidades lá em Buriticupu, Nova Vida, com a turma boa, Gesiel, Giovanni, Cristiano, Cledeilson, Maurício, o professor Ronaldo, a turma boa que tem lá, que me ensinou bastante. O pessoal lá a gente conseguiu ficar mais de ano sem ter uma avaria relacionada a MV. Estuda-se por causa do planejamento antes das atividades. Aquilo que eu comentei da pessoa ir antes, fazer, a equipe lá pensou no Kaizen, tinha um mapinha, lá são travessões universais, né? Tinha um mapinha, eles iam, mapeavam, pegavam informação do carro-controle de preditiva, na época o coordenador, nosso supervisor, Pedro Lisboa, de boa também, conhece bastante de geometria de via, pegava as cotas, pegava a inspeção visual e montava a prévia de como ia fazer junto ao PCM. Então, é importante a execução estar envolvida. Eu falei muito aqui da parte de planejamento, mas trazendo um pouco da execução. É importante a execução levar as informações completas, porque dá mais inputs, dá mais entradas para o planejamento pensar, raciocinar e garantir maior recurso. Tá? Então, se fica esse ponto, a importância que tem a execução na hora que for fazer as atividades, de trazer essas informações. Sobre o uso da manutenção, né, mecanizada e manual. Via de regra, é usado em conjunto, tá? Não é uma ou outra. Quando a gente, sim, falando por experiência, tinha o planejamento, a equipe passava lá com a esmerilhadora, passava com a socadora, a reguladora. No meu trecho lá passava muito do Thiago Cândido também, tá na Vale, cara muito bom. Passava lá. Quando a gente ia fazer a manutenção depois, era uma manutenção mais fácil, pois o trilho já estava esmerilado, na sua maior parte, a socaria já tinha sido feita, a gente fazia pequenos retoques, posso chamar assim, acho que é o melhor termo para falar. Quando a gente faz uma manutenção de MV manual pós uma mecanizada ter passado, é o retoque, é aquele toque a mais, aquela cereja no bolo.
Quando a gente faz um serviço de MV, onde o ciclo a gente fez antes, ou muito longe do ciclo da mecanizada ter passado, é um serviço mais desgastante. Tá? Então, assim, é um serviço mais demorado e nem sempre sai com a perfeição que a gente quer. Então, fica mais essa dica também de planejamento. Ah, manter o ciclo das passagens da mecanizada e logo após, pouco tempo depois, encaixar com o serviço de manutenção manual, pois a qualidade do serviço melhora. Outro ponto, tem locais que são separados. A manutenção de MV é diferente da linha corrida, vamos chamar assim. Mas tem que ter uma sinergia muito grande com as equipes de superestrutura. Um exemplo, eu tive uma parte que trabalhou junto comigo, a Marina, a gente trabalhou junto lá, tá, um dava um suporte para o outro muito bom. Equipe de superestrutura, com soldadores, via de regra, a equipe de solda está dentro da equipe de superestrutura. Então, na hora do planejamento, tem que pensar isso, que tem que ter esse empréstimo de pessoas, às vezes. Vai fazer uma substituição de algum conjunto dentro da MV, a equipe de solda, via de regra, fica dentro da equipe de super. Então, tem que fazer esse empréstimo de obra. E, querendo ou não, o MV é uma sequência, vou falar assim, está no meio da linha corrida. Então, tem que ter essa interação com as outras áreas. Beleza, pessoal? Era isso que eu tinha para trazer para vocês sobre o planejamento de via permanente. Caso assim, tenham dúvidas, alguma coisa, críticas, melhorias, podem procurar, podem chamar que a gente conversa. O que eu não souber, pode ter certeza, eu tenho uma referência muito boa de executantes de manutenção MV, com a equipe de Nova Vida, da Vale, aprendi muito com essa equipe lá. Então, fica assim. Obrigado, Lucas, mais uma vez pelo convite. Boa noite a todos, bom final de semana.